Bem-vindos a mais um Lado A Lado B. Eu sou o Pedro. Eu sou o Juliano. Nessa semana a gente vai falar sobre o reajuste dos salários públicos, armas impressas e as abelhas em Nova York. O judiciário tinha anunciado no dia 9, no comecinho aqui de agosto, que ia aumentar os seus salários, ou seja, até ali um aumento de 16,9%, mais ou menos isso, no teto. Isto é, os caras do STF que ganham hoje em dia 33 tantos mil, passam a receber ali mais ou menos uns 39 pau, beleza? Com o seu ajuste e tudo. Só que a proposta é a seguinte: eles aumentam o salário e retiram o polêmico auxílio moradia, certo? Então isso equilibraria as contas? Não. Por quê? Porque é o seguinte, tanto o executivo quanto o legislativo vão aumentar as suas despesas. Só que esse reajuste é feito em cascata. Então, assim, é o teto, beleza, mas os outros caras que ganham abaixo aumentam o teto também. E, ou seja, somando tanto as despesas do legislativo que vão aumentar, quanto as do judiciário, quanto as do executivo, que o Temer falou agora, que não vai mais adiar para 2020, o reajuste, somam-se ali, chegam a quase 7 bilhões. No aumento de gastos, 7 bilhões? Isto é, um pouco contraditório com aquela política de, enfim, contenção de gastos, botar botar teto em investimento público, né? Daí você vai aumentar o salário de todo mundo, né? Entendeu? E um cara louco lá nos Estados Unidos, como vários outros, de 30 anos, um anarquista, um libertário, ele tá desafiando o governo dos Estados Unidos de uma maneira assim, ele tá cutucando a onça com a arma curta, vamos dizer assim. Por quê? O que acontece? Esse cara, ele criou um projeto de como imprimir armas em impressoras 3D. Então, que funcionam? Armas de fogo. Armas de fogo. Que funcionam. Porque eles assim, eles começaram a faziam um silenciador da ponta, faziam o pente. Esse cara agora tem um projeto para fazer a parte principal ali, o centro da arma. Só que assim, qual que é o problema disso? O problema é que nesse centro da arma especificamente é que está o número de série, que está onde conseguem rastrear. Então se você consegue fazer uma em casa, você cria uma arma nova, não rastreada, praticamente riscada já. E assim, é uma grande preocupação para o governo dos Estados Unidos e ainda mais para as indústrias de arma que poderiam ser completamente trocadas, certo? Pois é, porque se você pode imprimir sua pistola em casa, né? Então, não é só uma pistola, tem uns arreguinhos, tem de tudo. Tem de tudo. Mas assim, o problema é o seguinte, você entra num país que tem impressora 3D e que não é permitido a arma. Se eu tenho um arquivo, eu consigo produzir, certo? Consegue. Então, é questão da informação mesmo, é um negócio... Porra, como é que você vai conter essa informação? É foda. Bom, agora ainda nos Estados Unidos, tivemos uma coisa muito louca essa semana que fechou a Times Square, que é vamos dizer assim, o Ibirapuera lá. É a Avenida Paulista dos caras. Exatamente. O que acontece? Um enxame de abelhas, assim, milhares de abelhas tomam conta das ruas e as pessoas tinham que lutar. As fotos são demais, sério, as fotos desse dia são históricas. Mas aí você fala, porra, como é que dá abelha no meio de Nova York, sabe? Como se desse em São Paulo, entendeu? Como é que isso acontece? Então, virou uma moda em Nova York isso daí de apicultores urbanos, assim. As pessoas começaram a criar abelhas e, assim, elas têm que ser registradas, elas se registram e tem um apoio até do governo porque são essas mesmas abelhas que vão polinizar as flores lá no raio de 5 km. Então a galera tem umas colmeias em cima dos nos telhados dos prédios, coloca lá umas colmeias, beleza, tem até série que retrata isso, né? Sherlock, por exemplo. Acontece que o que eles falam na reportagem é que provavelmente algum apicultor um pouco mais inexperiente cometeu lá um erro e deixou elas escaparem e elas foram pra lá, pra Times Square, já elas são presas, elas são criadas livres, mas geralmente elas ficam perto da rainha. Então às vezes se uma rainha sai e vai dar um passeio, vai atrás de um hot dog, toda a colmeia vai atrás, entendeu? Entendi. Tem esse problema. Então como é que eles resolveram esse problema? Isso que é louco. Como? Eles pegaram lá um aspirador de pó, não de pó, mas pegaram um aspirador, foram sugando as abelhas e depois eles levaram para um lugar seguro. É sério, legal, bacana, né? Então é isso, se você gostou, fala com a gente aonde? @estadão.ladoab. Um beijão e até semana que vem. É nóis.